Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sidney Martins e eu estou aqui hoje para compartilhar conhecimento que mudou muito a minha vida. Me fez entender um pouco e compreender um pouco todo esse mundo que nós vivemos e o que acontece, qual a dinâmica que acontece, que uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, enfim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que deixa a gente completamente perdido. Então, como isso fez muito bem para mim, eu quero compartilhar com vocês, tá? Nós temos um mundo de conhecimento nos assuntos que nós vamos falar aqui. Inclusive, esses assuntos, eles vão te preparar para uma vivência, um dia que nós vamos fazer, uma experiência que através do pensamento, do sentimento, da nossa emoção, nós vamos conseguir mudar o nosso estado de vibração e, consequentemente, trazer assim estados fantásticos para a nossa vida. E se você aprender, conceituar e vivenciar todo esse conteúdo, toda vez que você estiver caindo assim na vida, você vai poder levantar. Como é que eu conceituo isso? A vida nossa, gente, ela não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos. E o que acontece quando a gente está embaixo, quando a gente começa a cair? A nossa energia começa a cair também. Quando a nossa energia cai, a gente começa a atrair coisa negativa e a coisa negativa se acentua e começa a cair ainda mais e vai caindo, enfim. Até chega um momento que não dá mais, você tira a energia, não se sabe de onde e começa a levantar, começa a subir de novo e depois começa a cair. O que eu quero aqui com vocês? Eu quero trazer um estado de energia constante, um estado de energia plena, onde a sua vida realmente vai ser muito melhor. Ok? E para isso que nós estamos aqui, nós vamos começar conceituando algumas coisas. O que nós vamos conceituar? Corpo, mente e espírito. Para a gente começar esse trabalho, nós precisamos entender que todo ser humano é feito de corpo, mente e espírito. E eu quero aproveitar e pedir para você, para a plateia aqui também, que quiser fazer perguntas, por favor, me interrompa a qualquer momento para poder perguntar. E, enfim, que isso vai ajudar, possivelmente seja a dúvida de alguém que esteja lá do outro lado da telinha e a gente já dá a resposta aqui, ok? Então, vamos lá. Todo ser humano é feito de corpo, mente ou alma e espírito, ok? Corpo, não preciso falar muito porque é o nosso corpo físico, então você deve cuidar muito bem do seu corpo físico. Em regra geral, a gente não dá muita atenção porque entrega o nosso corpo físico aos prazeres da vida. Não que os prazeres não sejam bons, mas tudo em demasia pode fazer grande mal. Aí eu vou citar alguns exemplos. Álcool, comida em excesso, falta de atividade física, falta de acompanhamento médico, enfim, uma série de coisas que demonstra a que você não está cuidando do seu corpo físico. Então, se uma das coisas que o seu corpo é formado, tá? Que o seu eu é formado, é o seu corpo, então você precisa cuidar muito bem dele. O seu corpo precisa estar no seu radar, tá? A outra coisa que nós somos formados é a nossa mente. Então, corpo, mente, que muita gente também chama de alma. Muita gente confunde a alma com o espírito, tá? E existe uma distinção nisso. Em qualquer religião, na Bíblia, inclusive, você vai ver muito conteúdo fazendo uma distinção de espírito e de alma, tá? O que é a alma? O que a nossa mente é? A alma, a nossa mente é o que nós somos hoje. É a pessoa que você é hoje, esse nome que você foi batizado, as vivências que você teve, isso traz o que você é hoje, a sua essência, a sua alma, a sua mente, tá? E o nosso espírito, que está bem maior aqui, eu coloquei para realmente chamar a atenção. O nosso espírito é algo imaculado, é a nossa conexão com o Criador, é o próprio Criador que se faz presente em nós. Isso você não consegue mexer. O que acontece muitas vezes, e eu já vou falar porque o assunto nosso central vai ser a mente, o eu e a alma,
ok? O que acontece com a nossa mente? O que acontece com o eu? O que acontece com a minha alma? Com a vivência, com as experiências terrenas, essa minha mente, essa minha alma, ela começa a se desvencilhar, a se desconectar do nosso espírito. Ou seja, do que o espírito emana, do que nós devemos fazer enquanto seres especiais, filhos de Deus, criaturas do universo, que somos parte desse todo, a gente começa a se desconectar desse todo. A gente começa a se aprisionar aqui, ó, no eu, no nosso ego. E isso começa a destruir uma série de coisas. Por quê? Porque no primeiro momento você se distancia do Espírito, que é a nossa energia central, que é o que nos conecta com Deus, que é o que nos conecta com a criação, e começa a se conectar com o seu eu, com as suas descobertas, com aquilo que você acredita que é verdade, através dos pensamentos, dos sentimentos e da sua emoção. Ok? Isso forma o seu eu e a sua alma. O que nós vamos fazer, o que nós vamos conceituar aqui? Aliás, nós vamos conceituar aqui e vamos vivenciar depois. Mas antes, nós precisamos conceituar para que você vá para o dia de experiência, entendendo como se faz tudo isso e podendo aproveitar melhor, porque você já compreende. Você compreende que o seu eu hoje, que a sua alma, ela é fruto das suas vivências, daquilo que você acredita, das suas crenças. E a partir do momento que eu abro a minha mente para vir algo novo, para vir uma experiência nova, para vir um conhecimento novo, eu então estou começando a me dar a oportunidade de poder me limpar a minha alma, limpar a minha mente e começar a de novo me conectar com a minha real natureza, que é o meu espírito, que é a divindade, que é a luz. É isso que eu quero falar para vocês. Então, ficando bem claro, o que tem nos atrapalhado muito nessa vida é toda esse casulo que é feito em torno entre o nosso espírito e a nossa alma, a nossa mente. Isso tem nos atrapalhado muito. Beleza? Alguma pergunta? Nenhuma? Por enquanto. Nossa, que legal, que bacana. Beleza, vamos passar um pouquinho mais aí, tá? Então, em resumo, o que eu quero dizer? Que você é um conjunto de vivências, experiências, crenças e valores. Uma grande obra que pode ser comparada a uma grande árvore, que aos poucos foi crescendo e aprofundando as suas raízes, ok? E à medida que você vai crescendo, vai adquirindo experiência, você vai se desconectando do espírito em função do que? Dos prazeres que esse mundão e que esse corpo carnal nos demanda, ok? E aí qual que é a ideia? A ideia é fazer com que nós limpamos, nós desbloqueamos essa conexão e que você tenha conexão realmente do que é luz, do que verdadeiramente vai te deixar bem, vai te deixar para cima. Fala, gente! Dando continuidade ao nosso conteúdo de transformação e mudança, conceituando o que realmente nos prejudica muito. Nós vamos falar agora da lei de causa e efeito, beleza? E vamos falar de lei de causa e efeito trazendo um exemplo bem prático para vocês. Imagina o seguinte: acordei lindo, belo, folgado, com a minha samba canção, um dia lindo e maravilhoso para trabalhar. Levanto da cama e as minhas pantufas não estão ao meu lado. Então eu saio sem minhas pantufas e já estou nervoso com aquilo. Aqui, o fato de não encontrar as minhas pantufas na beirada da cama já... Quem pegou minhas pantufas? Beleza, eu saio dali e já meto o dedinho na quina da cama. Imaginou como dói isso? Nossa, dói demais. Então eu não achei minhas pantufas, eu meti o dedinho na quina da cama, eu fiquei muito bravo, muito bravo. Com aquela barulheira toda que eu já comecei a ter movimentos abruptos, a minha esposa já acorda. Oi, amor, muito bom dia, o que está acontecendo? Eu falo, nada. O que eu fiz? Arrumei um outro problema para mim. Enfim, à medida que o dia vai passando e que eu vou semeando esse tipo de energia na minha vida,
No final do dia, eu vou colher uma série de coisas em função daquilo que eu semeei. É mais ou menos isso que trata a lei de causa e efeito. Existem algumas questões que vão imediatamente serem trazidas para a nossa vida. E existem algumas coisas que demoram um pouquinho, mas em regra geral vai acabar vindo, ok? Então é disso aí que nós vamos falar. E aí, para ter um pouco mais de clareza, eu quero falar da lei de causa e efeito em várias línguas, porque aqui a gente não está tratando de religião, de religiosidade. Nós respeitamos a fé de cada um que está nos assistindo. Nós vamos falar simplesmente do conceito. E para trazer esse conceito, eu quero trazer também a experiência de que várias doutrinas trazem isso como algo que é verdade, que de fato acontece. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a doutrina espírita, na lei de causa e efeito, ela diz o seguinte: é um dos princípios fundamentais preconizados pela doutrina espírita para explicar as contingências ligadas à vida humana. Segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponderia uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se assim algo similar ao cosmo ininterrupto de retribuição ética. Essa lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Isso aqui foi pego esse conteúdo no Wikipedia, né, sobre a doutrina espírita. E aí, vamos falar então sobre o budismo. O que o budismo fala sobre a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é o conceito central do budismo. A esse respeito, Nichiren cita as célebres palavras da Sutra Contemplação da Mente Solo. Se deseja saber que causas foram feitas no passado, observe os resultados que se manifestam no presente. E se deseja saber o que resultados serão manifestados no futuro, observe as causas que estão sendo feitas no presente, ok? Então, tudo leva a crer que o que você planta, você colhe. Mas vamos pegar mais um conteúdo, tá? Vamos pegar da Bíblia, em Gálatas, né? Para quem não sabe, Paulo escreveu Gálatas, né? E foi uma das pessoas que mais falou sobre Jesus Cristo. E lá está escrito o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará, ok? Então, dentro da Bíblia Sagrada, o que está dizendo? Está falando sobre o que você planta, você colhe. Bom, trazendo para algo mais contemporâneo, ou seja, não tanto, mas contemporâneo, como tese de sucesso e tudo mais, nós temos aqui uma frase de Napoleão Hill, que diz o seguinte: Napoleão Hill, para quem não sabe, quem pensa enriquece, enfim, tem várias leis do triunfo, é um autor de grandes livros que inspiram hoje grandes empresários, que continuam inspirando grandes homens. Então ele diz o seguinte: a regra de ouro significa substancialmente fazer aos outros apenas aquilo que desejamos que os outros nos fizessem se estivessem na nossa situação. Então, mais um conteúdo de alguém que sabiamente sabe o que fala a respeito do sucesso. Sidney, eu não entendi. Então, é assim, por exemplo, eu levantei, tá aí tudo bem, mas quando eu bati o meu dedinho lá, eu meio que startei um processo. Então, a partir dali, se eu não parar com aquele processo, eu vou causar e alguma coisa, por exemplo, no seu caso, a sua esposa vai ficar brava com você e vai começar a brigar com você. Então, aquilo é um efeito do que você fez, do que você criou aquilo quando você estava nervoso. Sim, com ela aí. Para frente nós vamos falar um pouquinho, tá? Mas o que acontece de maneira prática? Toda vez que acontece algo comigo, e aí até a próxima frase vai relatar isso, é uma outra frase da Bíblia que responde muito bem o que a gente falou. Ó, eis que ponho diante de ti
né, diante de vós, a bênção e a maldição. Então, isso aí está escrito na Bíblia, por quê? Porque eu coloco de ti e diante de ti a bênção e a maldição. Por exemplo, as minhas pantufas podem não estar do lado da minha cama por N fatores, que podem ser proveitosos para mim, só que eu não conheço o todo. Eu só estou vendo a partezinha que me aflige. Depois eu bati o dedinho na cama. Agora, quem te garante que bater aquele dedinho na cama pode me atrasar e eu livrar de bater meu carro, enfim, uma série de coisas, outras coisas ruins. Então, quando eu vejo que diante de mim tem algo que pode ser bênção ou maldição, eu atribuo naquilo que está acontecendo a bênção ou a maldição. Então eu posso levantar de manhã e falar: ei, cadê minhas pantufas lindas que estavam aqui? Não estão mais. Tudo bem, vou levantar descalço, alegre, contente. Ao passo que, se eu enxergar que aquilo é uma maldição, eu automaticamente crio em mim, através daquela emoção, um sentimento ruim. E ora, eu começo a vibrar e a consequentemente ter atitudes também ruins, que logo depois vai me trazer coisas ruins. É um processo. Algumas coisas a gente tem uma explicação bem plausível e muito clara, outras coisas elas estão ainda nebulosas à compreensão humana. Mas por que eu trago esse conceito? Por que eu trago vários conceitos? Para que realmente depois, no dia lá da vivência, você possa compreender e entender que você chega lá numa vibração, você chega de uma determinada forma, e à medida que você vai trabalhando a sua vibração, o seu pensamento, o seu sentimento, você começa a sentir essa transformação em você. É como um processo, quem faz meditação sabe. Recentemente chegou uma mocinha aqui que não estava bem, aí quando ela não está bem eu olho para ela: filha, o que você tem? Né? E aí ela, não sei, vamos fazer uma meditação. E aí rapidinho começou a pensar em coisa boa, começou a pensar em gratidão. E aí em 5 minutos a pessoa já está bem de novo. Por quê? Porque mudou o campo vibracional, mudou a energia, e a partir daquele momento as coisas começam a entrar no eixo e você começa a semear novamente coisa boa e a receber coisa boa. Então, quando na Bíblia a gente vê escrito que eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, é porque tudo que acontecer, está os dois. Quem vai dar a interpretação para o que está acontecendo é você. Você que interpreta o que acontece na sua vida como bênção ou como maldição. Você tem o dom de interpretar da forma que você quiser. E com base na sua interpretação, ou seja, o pensamento que você vai ter diante daquilo que você está vivenciando, vai te dar uma atitude, um comportamento, um encaminhamento diferente para a sua vida. Tá? Ficou claro? Então, eu acredito que isso até acontece muito, porque falando de religião, vamos falar da cristã no caso. A gente acha que só vai colher quando morre. Ou vai pro céu ou vai pro inferno. Sim. Mas o que você tá falando é que, cara, você pode colher 5 minutos, 10 minutos. No final do dia pode vir esse efeito dessa causa. Sim, o efeito está a todo momento. Inclusive, se vai pro céu ou pro inferno, é uma questão de crença. Mas para ser bem prático, eu estou falando é uma questão da vida agora, independente da sua fé. Se você acha que vai para o inferno ou para o céu, é uma questão de crença e de fé, como eu disse. Mas você pode ir para o céu e para o inferno a cada minuto da sua vida. Já vi gente: inferno, bênção. Então, é cada um que vai interpretando aquilo que vai acontecendo no seu dia a dia e dando direcionamento para aquilo que está acontecendo. Gente, eu não estou falando que todos nós somos santos, porque isso não é a realidade, né? Isso a gente vive num plano terreno. Então, a gente tem momentos de instabilidade, como eu disse lá atrás. Mas você tem que, em toda essa passaroca toda, que é a nossa vivência, as nossas experiências, você procurar equalizar o melhor possível. E quanto mais você vê as coisas de maneira positiva, melhor você vai colher o lucro na sua vida. Porque, do contrário, também tem outra situação. Às vezes a pessoa é tão passiva que o mundo está caindo e ele não tem uma atitude de resolver, porque às vezes você vai ter sentimentos que vai exigir de você uma postura diferente. E aí você precisa tomar uma postura diferente. Porque senão o mundo te domina, você está no mundo terreno, então você tem que saber ajustar. O que eu estou dizendo é o seguinte: é uma pessoa, você ter um momento de raiva, é legal? Pode ser legal,
Agora você tem uma vida inteira baseada na raiva. Não é legal. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Então o que você me perguntou, você pode ter durante o dia inteiro, você pode ficar oscilando entre o céu e o inferno, se você se permitir, sim. Tá? Então vamos lá, ó. Sementinha germinando. E aí tem uma pergunta, tem algumas perguntas para ser feita com base nessa sementinha. A primeira pergunta é o seguinte: você está semeando? Como eu disse no passado, sim, nós estamos semeando. Por quê? Tudo que você planta, você colhe. Então você está plantando as coisas. Então se eu pergunto, você está semeando? Claro. E com certeza vai nascer alguma coisa. Segunda pergunta: o que está semeando? O que você está semeando? Lembra que eu falei? Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Então você está colhendo um ou outro, e a partir do momento que você colhe um ou outro, você semeia um ou outro. O que você está semeando? Você já parou para pensar? O que você anda semeando no seu dia a dia? E a terceira pergunta: como é que é feito? Como é que você semeia? Lógico que no dia a dia aqui, no dia a dia não, nos exemplos que eu dei anteriormente, eu já dei algumas dicas disso aí. Mas como é que a gente semeia? Aí muita gente fala para mim o seguinte: Sidney, como eu estou semeando? Aí me fala o seguinte: com as atitudes. Será? É com as atitudes que eu semeio? Quem é que acha que é com as atitudes? Levanta a mão. 1, 2, 3. Também. 4. Então vamos lá. As atitudes também, mas não só com as atitudes. Lembra que nós falamos, todo momento eu estou falando de energia, de vibração. Eu não sei se o vídeo que eu indiquei para vocês assistiram antes ou vai assistir depois, mas todo momento a gente está falando de vibração. Então quando a gente fala isso, nós vamos trazer a seguinte realidade. Então, como que a gente semeia nesse primeiro momento? Pensamentos, sentimentos e atitudes. É assim que a gente semeia. A gente está semeando com o nosso pensamento, através do nosso sentimento, porque o pensamento, ele vai gerar um sentimento. E aí, consequentemente, vai gerar uma ação, uma atitude. Mas só o pensamento hoje, você já está semeando ele, partindo do pressuposto da vibração, da energia. Tá? Nós vamos falar disso aí. Se eu esquecer, você me lembra, tá? Tá. Esse cara aqui é o Masaru Emoto. Então os vídeos dele se tornaram aí, cresceram muito na internet, foram muito amplamente divulgados. Porque o que ele fez? Ele foi lá e tirou uma foto de uma molécula de água, né? Que é uma partícula bem pequenininha. E aí, o que ele descobriu quando pegou a molécula de água no microscópio? Ele descobriu o seguinte: que quando você expõe a molécula de água a palavras positivas, ela fica com esse desenho bonitão que você está vendo aí. E quando você expõe a molécula de água a palavras negativas, ela fica desse jeito, com essa cara horrível. Ou seja, a própria palavra, ela já carrega uma energia que muda todo o estado da matéria, o estado vibracional, como a gente pode ver, porque a molécula de água ela não mudou, ela continua sendo água, mas você prefere que o seu corpo ele esteja formado com que tipo de água? Com aquela água cristalina, com aquele formato agradável, ou com aquela cara de água de esgoto? O que você prefere? Então, isso é só a exposição da palavra. Então, por que nós devemos, nesse princípio simples que ele fez, organizar melhor os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos? Tá? Só por esse experimento, a gente já sabe que o nosso corpo é constituído, na maior parte, de água. De água. E toda vez que você expõe o seu corpo, que é formado de água, a palavras, a sentimentos e a coisas ruins, você imagina como fica as suas moléculas. Elas ficam com aquela cara horrível. Então, partindo só por esse pressuposto, a gente já sabe que nós devemos nos cuidar. Por quê? Porque o nosso corpo,
é energia. Então a energia das palavras, a energia das pessoas, elas podem contaminar também o nosso corpo. Por que que isso acontece? Porque você é energia, nós somos energia. Tudo é energia. Sidney, por que que tudo é energia? E aí existe nesse território todo uma briga de alguns físicos conservadores, porque, gente, de maneira bem prática, esse celular, dá para questionar que isso aqui é matéria? Não dá para questionar que isso aqui é matéria. Mas, porém, contudo, todavia, esse celular, ele é feito de átomos. E o átomo, segundo estudos recentes, foi identificado que, antigamente, lá atrás, quando eu estudei, não faz muito tempo, nós achávamos que o núcleo do átomo era sólido. E, na verdade, hoje, com o poder de microscópios mais potentes, pôde-se constatar que o núcleo do átomo é feito de energia condensada. Se o núcleo do átomo, que é a menor partícula que existe, é feito de energia condensada, ora, tudo é feito de energia. A mesa, a cadeira, o celular e nós também somos feitos de energia. E a gente, só acrescentando, a gente pode aí, falando de energia com relação à água, em muitas religiões eles fluidificam a água, né? Porque ela é um veículo, né? Fluidificam a água? Fluidificam. Porque a água já é um fluido. Então, fluidificam no sentido de mandar energia para a água. Energizam a água. Energizam. Legal. No treinamento nós vamos trabalhar com a energização da água também. Porque a gente já percebe, o que a gente percebeu aqui? Através da experiência do Masaru Emoto. Que quando você expõe uma água só a palavras positivas, ela já vira cristais. Então, cristais lindos, né? Que é a essência, que é o natural. Quando você agita a água, ela volta àquele estado. Mas a água é um excelente canalizador. Exatamente. Então, a água realmente é um excelente canalizador. Por isso que nós, sendo energia e falando de vibração, que eu já vou trazer o conceito de vibração, mas quando a gente tem esse conceito que a gente é energia, então se a gente pode também, através da energia das coisas e através das pessoas, nos deixar melhor ou pior no nosso dia a dia. Lembrando que o nosso ar também tem água, né? Ele é H2O, tanto que quando a gente o tempo está muito seco, a gente acaba... Então ele também... Sim, aí tem vários fatores que traz essa realidade aqui pra gente. A água realmente ela transporta... Então a energia de outras pessoas pode me afetar? Pode, e eu já vou falar nisso. Pode e muito. Pode e muito. Não só pode, afeta. Tanto positivo como negativo. Por que, gente, que eu tô falando isso? Cara, tudo é energia. Tudo é energia. Olha essa foto, por exemplo. Essa é uma fotografia Kirlian, né? Que foi desenvolvido um método por esse fotógrafo, que na verdade a ideia dele não era fazer isso. Ele acabou descobrindo por acidente. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas depois qualquer um pode pesquisar na internet conteúdos a respeito. Esses objetos, eles estão inanimados. E mesmo assim você consegue perceber a energia deles através dessa fotografia. Então eles estão, é uma chave. E você percebe que na chave tem energia. Por quê? Cara, porque ele é feito de elétrons. Então aí está mais uma prova de que a energia, ela permanece em tudo e ela está em tudo. Ok? Olha isso aqui. O que você vai ver é uma mudança na foto da energia. Mas você pega um tomate cozido e um tomate cru. Todos esses experimentos estão na internet. Você pode consultar lá, fotografia Kirlian, que você vai ver isso aí, tá? E aqui eu trouxe também uma fotografia, né? Uma fotografia, como seria a fotografia de um ser humano por essa máquina, tá? Então você vê a energia. Existem relatos, né, para quem acredita, que algumas pessoas conseguem ver a áurea, conseguem ver a luminosidade, até a cor dessa energia. Então, mas isso é para quem acredita e para quem tem esse dom mesmo de ver. Como eu te disse aqui, nós não estamos mexendo na crença de ninguém, nós estamos trazendo conceitos
para que realmente traga a verdade. Beleza? Bom, como é que funciona esse negócio de energia no dia a dia, na nossa vida? Como é que funciona isso? Aí eu trouxe aqui um slide para exemplificar, tá? A sua energia vibracional é alterada pelo pensamento, pelo sentimento e pela emoção, pensamento e sentimento. Nessa ordem, tá? Ou seja, você tem uma emoção forte, que é algo que vem de fora. Então a emoção sempre vai ser algo externo. É alguma coisa que você vê, é alguma coisa que você ouve, vai fazer você ter uma emoção. Aquilo vai fazer você ter uma emoção. Aquela emoção vai te conectar a um pensamento. Aquele pensamento te traz um sentimento. Então é mais ou menos assim. Qual o órgão humano que mais emite energia eletromagnética? Muita gente acredita que é o cérebro, mas não é o cérebro, é o coração. Então, conceituando, o coração, na verdade, ele se torna o quê? Ele se torna uma grande antena, tá? O coração, ele é uma grande antena. Essa grande antena, ela manda sinal e, ao mesmo tempo, essa grande antena faz o quê? Ela recebe sinal. Esse sinal, muitas vezes, dependendo do que acontece do nosso externo, ele pode ser confundido pela nossa mente. Então eu posso estar recebendo uma vibração negativa. E por que eu recebo essa vibração? O coração não é um órgão que emite energia eletromagnética? Todo campo eletromagnético, ele produz uma onda, uma frequência de onda. Essa onda, ela serve para levar a informação. Se você tem uma informação negativa, e aí o seu coração começa a produzir e a emanar essa frequência através do eletromagnetismo que é produzido pelo próprio coração, eu estou levando essa informação e mandando por alguns quilômetros aí afora. E alguém pode estar com o coraçãozinho lá, recebendo essa energia, e com base no momento que ele está vivendo, ou com a emoção que ele está vivendo, ele pode estar sentindo algo, ele pode dar um pensamento negativo e começar a sentir algo negativo com base numa energia negativa que está vindo para ele. Então, cientificamente, se vocês forem pesquisar hoje, vocês vão ver o seguinte: gente, como é que eu produzo uma onda de rádio? Aí você vai ver que o que produz uma onda de rádio é um campo eletromagnético, que ele pode ser produzido de várias camadas. Ou seja, então, existe uma certa confusão. Para o exemplo que eu estou dando aqui, vamos entender, para ficar bem simples para quem está entendendo. Emoção é tudo que vem de fora. Então, vi alguma coisa de fora, aquilo me provocou, em fração de segundos, assim, é coisa muito rápida, milésimos de segundo. Quando eu sinto uma emoção forte de algo que aconteceu, vem um pensamento. O pensamento, rapidinho, me traz um sentimento. Aí quando você tem aquele sentimento que pode ser uma tristeza, você vai falar, é uma emoção ou um sentimento? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que os seus vizinhos, que as pessoas que você anda, até as pessoas que você não conhece, pode estar vibrando através do seu campo eletromagnético, criando uma onda que, se você tiver sintonizado naquela mesma frequência, você pode captar aquilo para você. Então eu estou falando o seguinte, cara, busque frequências de vibrações altas. Porque aquela coisa, se a pessoa está com uma tristeza profunda, ela vai passar por você, como você vai estar com uma vibração alta, você não está escutando o que é aquela rádio que está tocando uma música que você não gosta, não vai tocar no seu rádio, porque você está numa sintonia diferente. Então, o que eu quero conceituar para quê? Vamos fiscalizar a nossa sintonia. Como é que eu cuido da minha sintonia? Eu tenho que estar com a minha vibração também
elevada, com a minha vibração no positivo, tá? Então isso vai fazer com que eu mude a minha vibração e deixe de captar. Experimenta para você ver, quando a pessoa ela começa a estar do lado de pessoas positivas, a estar em ambientes positivos, quando ela começa a olhar a vida dela com positividade, automaticamente ela muda a vibração e ela começa a deixar de receber essa vibração. E às vezes, quando ela recebe, por distração, por relaxamento, ela pode receber, isso pode. E aí é um momento onde ela tem que fiscalizar para não deixar ela escorregar e sintonizar naquela vibração baixa. Ficou claro esse conceito? Eu sempre trago o seguinte, esse exemplo aqui, ó. O que acontece aqui? O telefone tocou. De madrugada, o telefone está tocando, tá? Na mesma hora, eu tive uma emoção forte. Por quê? Óbvio, o telefone me acordou de madrugada. Me causou emoção. Meu pensamento se conecta com aquela emoção. Se conecta através do quê? Nosso pensamento se conecta através das emoções, através de experiências vividas. Por isso que é importante você viver o momento presente. Você não se ficar preso no passado nem no futuro. Porque senão você fica com depressão e ansiedade. Ou com ansiedade e depressão. Então quando o telefone tocou, as experiências minhas da vida presente diz o seguinte: telefone troca de madrugada, o que é? Coisa boa? Não, é desgraça. O nosso cérebro já conectou essa ação, esse movimento que veio de fora a um pensamento. E a partir do momento que conectou com a desgraça, qual que é o sentimento que eu tenho baseado nesse pensamento? É um sentimento bom? Não, um sentimento ruim. Mas na verdade, quando eu atendi o telefone, quem é? Ah, foi engano, não era nada. Mas naquele momento eu já gerei uma energia e já produzi uma vibração em mim de uma vibração baixa. E consequentemente eu já começo a me expor a vibrações baixas. Ok? E aqui eu tenho Napoleão Hill novamente, uma citação dele. Todo pensamento emocionalizado, ou seja, todo pensamento com emoção unido à fé tende a se realizar e a se materializar, tá? Isso aqui, o interessante disso, que o Napoleão Hill fala isso de um aspecto positivo, mas isso pode ser no aspecto positivo e também no negativo. Então, todo pensamento que eu trago uma emoção, uma carga emocional nele, que eu uno ao que eu acredito, a minha crença, a minha fé, ele tende a se realizar, a se materializar. Então, quando você acreditar que pode, você pode. E quando você acreditar e colocar emoção naquilo que você não pode, o que vai acontecer? Você não pode. Árvore dos desejos. É um bom. Árvore dos desejos? O que fala a árvore dos desejos? Tudo que você quiser se realiza? Não, aquela história que a pessoa está lá... Não vai dar tempo para contar. Está numa viagem, né? E ela está muito cansada, ela vê uma árvore frondosa e para lá. Ela tira um cochilo, a hora que ela acorda tem uma fruta, e ela começa a comer, e daí aparece água e tal. Né? Não, ela pensa, ai, que bom seria se essa árvore tivesse um fruto bem gostoso. Daí ela olha e tem um fruto bem gostoso. Ah, se tivesse uma água aqui. De repente ela começa, nossa, mas isso é coisa do demônio, tudo que eu penso está aparecendo, daí começam a aparecer os demônios. A história é mais longa, né? Sim, então olhem aí a história da árvore dos desejos, que vai ver uma contextualização, que é uma dica aqui de uma pessoa que está com a gente hoje, compartilhando esse conteúdo. Então, baseado nisso, gente, tudo que você pensar, acredita. Falar nisso, ficou clara a questão da vibração, entendeu o que é a vibração? Depois você pode conceituar isso através da física. A física conceitua muito isso que eu estou falando, né? Campo eletromagnético produz uma vibração que produz uma onda, que essa onda
vai levar uma informação, e essa informação ela pode ser qualquer tipo de informação que vai estar lá para quem quiser receber. Então você está mandando e você está recebendo. E por isso que muitas vezes eu vi a Bíblia falando de coração, de coração, de coração, e aí você vê quanto conteúdo, quanto qualidade de conteúdo tem, porque eu sempre na minha ignorância, eu ficava imaginando, deve ser uma contextualização, deve ser alguma coisa assim, mas na verdade estava muito certa, porque se você olha realmente, o coração é um órgão que emite muito mais energia e magnetismo do que o cérebro. Bom, para conceituar isso aí que a gente está falando, o que passa na cabeça de quem tem depressão, ansiedade, obesidade, vícios? O que está na cabeça dessas pessoas? Coisas boas ou coisas ruins? O que você acha? Que tipo de pensamento que tem? E quem está passando por todos esses problemas? Depressão, ansiedade, obesidade, vícios? O que você acha? Eu também acho isso negativo. Você acha? Baseado em todo o conceito que a gente falou, se essas pessoas aqui tivessem pensamentos positivos, eles não estariam nisso aqui. Ora, então, diante do que eu estou falando, de tudo que eu falei aqui, o conceito é muito, muito, muito simples. Você precisa vigiar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos estão ligando você a um sentimento. Então, se você vigiar o seu pensamento sempre e trazendo para você, aí é por isso que eu trago sempre esses conceitos, né? Vocês viram que eu tomando café aqui, né? O Instituto ele tem essas xícaras aqui que traz uma alusão a algo sempre positivo para você entender que você está no comando de tudo. Você vai ter pensamentos bons, pensamentos positivos, e a partir do momento que você começa a vibrar nesse pensamento, que você começa a vibrar nessa energia, você vai começar a receber tudo de bom que a vida tem para te dar, tá? Então se você sabe que as pessoas que têm todos esses problemas, depressão, ansiedade, enfim, tudo tá cheio de problema na vida, grande parte dos seus pensamentos são negativos, são de uma baixa vibração, uma baixa frequência, o que você faz? Aprenda simplesmente a julgar seus pensamentos. E a partir do momento que você julga seus pensamentos, você vai trabalhar a sua energia, o seu campo vibracional, e você começa a emanar uma energia boa. Então, baseado em tudo isso, a nossa experiência, a nossa vivência no dia do Conexão, do Limpe Sua Alma, vai ser fantástica. Por quê? Porque você vai poder conduzir os seus pensamentos e conduzir, consequentemente, vai trazer sentimentos fantásticos. Que aí dentro de tudo que você conceituou, dentro do vídeo que você conceituou, nós acreditamos realmente que nós podemos curar não só a nossa alma, não só a nossa mente, nós podemos curar com o nosso pensamento positivo, com a nossa própria energia, nós podemos curar o nosso corpo e nós podemos curar o ecossistema, as pessoas ao nosso redor, simplesmente através da energia. Por quê? Porque como vocês viram aqui em todo esse conteúdo, tudo é energia. Tudo é energia. Não estou contrariando os físicos tradicionais, mas pelo conceito do que é energia, do que é átomo, a gente vê que tudo é energia. E se o meu pensamento ele pode trabalhar essa vibração, eu posso mexer naquela energia também de maneira positiva. Eu posso não só trabalhar do ponto de vista negativo, mas eu posso trabalhar também do ponto de vista positivo. A energia, a vida, a mente, eu posso trabalhar, enfim, tudo de positivo nas pessoas. Então é esse o conteúdo. Eu espero que vocês realmente tenham tido compreensão. Se tiver alguma dúvida, comentem aqui, perguntem, questionem. Nós estamos com muito carinho preparando essa vivência para você, que vai passar com certeza um dia sensacional, vai poder sair de lá transformado e com certeza aplicando isso na sua vida todo dia. Eu quero você com uma vibração, um nível de vibração sensacional para que nós tenhamos um mundo
contagiado, um mundo melhor, um mundo transformado através de pensamentos e sentimentos maravilhosos, ok? Um grande abraço, vai ser um prazer estar contigo lá. Até mais. Compreende que você pode atrair tudo que você desejar para a sua vida? Tudo que você desejar e tudo também que você não desejar. Por quê? Porque está no inconsciente, você foi condicionado a desejar as coisas, até o que você não quer. Bom, a partir desse momento que você entendeu esse conceito do que é inteligência espiritual, das leis que existem e como isso funciona na sua vida, você pode realmente assumir o controle da sua vida com inteligência espiritual, que é pegar toda essa teoria e colocar em prática. Há mais de 10 anos eu comecei a estudar todo esse conteúdo e há mais de 5 anos eu aplico isso diariamente na minha vida, trazendo exatamente aquilo que eu desejo para a minha vida, mudando com isso a minha vida, a minha empresa, as minhas relações, a minha família, mudando tudo. Basicamente utilizando a inteligência espiritual. Bom, além de fazer isso na minha vida, eu também ensino outras pessoas a fazerem na vida delas. Eu ensino as pessoas de maneira organizada, através de um dia inteiro, de conteúdo, de vivências, de exercícios, onde você vai poder aplicar isso na sua vida, você vai enxergar de maneira prática a sua frequência vibracional mudando. Lembra que eu falei lá no vídeo? É tudo energia. Então, se eu mudo a energia que eu estou transmitindo, eu mudo a energia que eu estou recebendo por uma lei de causa e efeito, que você também já sabe, tá? Assista esse vídeo sobre o evento. Veja no dia como é que isso acontece. Assiste aí. O encontro de hoje está sendo maravilhoso porque tudo que foi falado até agora a gente consegue transformar na nossa vida pessoal e também na área do empreendedorismo, para a gente conseguir lidar com todos os obstáculos que tem, a gente não desistir e entender que tem muita coisa por trás. Às vezes não é só um cliente que procura a gente tem que tentar entender o que ele quer, qual a expectativa que ele quer, o porquê ele está naquele momento. Foi uma grande surpresa para mim, porque é um treinamento muito esclarecedor e que muito enriquecedor também, né? Que você pode usar tanto no empreendedorismo, como na vida profissional, pessoal, família. O nome é conexão, né? É uma conexão geral, é uma conexão você com você mesmo, conexão sua com o seu universo, com o trabalho, com amigos, com família. É uma consciência, é uma expansão de consciência sobre como se conectar melhor com o mundo. Então, o meu conselho é, meu amor, se você receber esse convite, não pense mais de um segundo. Venha e traga quem você ama. Para você que realmente quer mudar essa realidade, quer aprender mais, quer entender como isso funciona e se aprofundar comigo em um dia inteiro maravilhoso, eu vou pedir para você clicar aqui agora e já se inscrever para estar lá conosco no próximo Conexão. Um grande abraço, te vejo lá.